saiu no Público uma assinatura no final, Namoradinha de Portugal. Essa mãozinha no final foi um engano, mas foi alguém que escreveu. Com carinho. Sabes, eu vou explicar até porque o Diogo, diretor junto do Público, e a própria Sandra, que depois vim a perceber que é quem está ali na parte da gráfica, e pediram-me encarecidamente desculpa, mandaram-me um mail a dizer: isto aconteceu o seguinte, normalmente esta página está reservada para determinadas pessoas, sejam elas quais forem, e não está feita ali a assinatura. O artigo vem, porque era um artigo de opinião que eu escrevi, chamado O Poder da Educação na Conquista da Igualdade. Exatamente. Um bom artigo, aliás. Obrigada, Bernardo, que me deu bastante trabalho a fazer, confesso-te. E, portanto, eu tinha combinado com o Diogo que iria entregar o artigo, e eles reservaram o lugar para o artigo. E a pessoa que lá estava, pôs, em vez de pôr Catarina Furtado, ou apresentadora de televisão, ou embaixadora das Nações Unidas, pôs: esta é a página para a namoradinha em Portugal. E com carinho. E eu aceito, estás a ver? Houve uma série de pessoas à minha volta que ficaram: isto é indignante, porque quer dizer, tu estás a escrever uma coisa tão séria e tão profunda, e eles fazem-te isso. E eu pensei assim: não deve ter sido por mal, mas isto sou eu, Bernardo, isto sou mesmo eu. Uau, verdade? Juro-te pela minha saúde. Pessoas à volta, tudo a mandar mensagens: ouve lá, isto é não sei o quê, isto é uma ofensa até para o lado não sei o quê, para o feminismo, não sei o quê. E eu sou uma feminista aguerrida. Mas espera aí, pode não ter sido. Telefonei ao Diogo, mandei não sei o quê, tive um pedido e não foi. Isso é a prova então do que tu disseste. Vês o lado bom das coisas. Eu vejo o lado bom das coisas. E é assim, a Namoradinha de Portugal não é de todo uma ofensa. Se a alcunha que tivesse ali escrita fosse terrível, se fosse uma coisa ofensiva, é evidente que eu não estava aqui a sorrir e não tinha perdoado e dito: não, é uma coisa que durante anos me chamaram. É querido. Tenho a língua afiada um bocadito, sim, tenho. Já andei tanto por céus e por infernos cá para este lado, já agora, mais uns milhares de anos pelo céu ou pelo inferno, são-me indiferentes. Pergunto se a senhora precisa de ajuda, e quando a pessoa olha para mim, eu percebo que é o David Bowie. Tenho que lidar melhor com a minha fúria. Eu não posso deixar de achar a humanidade deliciosamente ridícula. Eu era miúda, ele era mais velho e nunca mais nos separámos. Pronto, quer dizer, aconteceu. Acho que foi o sorriso dele. Eu gosto muito do sorriso das pessoas, porque acho que o sorriso não tem máscara. A beleza das pequenas coisas. Porque toda a gente tem uma história. É uma das figuras da televisão que mais admiro. Além de ser muito boa no que faz e de ser dona de uma lindeza tamanha que tem apurado com o tempo, aprecio a forma séria, inteligente e generosa como tem usado a atenção mediática para as suas causas sociais e humanitárias. Há 18 anos que Catarina Furtado tem tirado partido da sua fama para falar publicamente da mutilação genital feminina, da gravidez em adolescentes, do casamento forçado com menores, da violência de género, do racismo, da homofobia. São muitas as viagens que tem feito para países do terceiro mundo para relatar realidades humanas difíceis de acreditar. Muitas as vezes que tem visitado escolas no país e muitos os debates e conferências que tem organizado para falar da igualdade, da solidariedade, da empatia, da humanidade e da boa conduta e cidadania. Enquanto embaixadora da boa vontade do Fundo das Nações Unidas para a População e presidente da Associação Corações com Coroa, ouviu e viu tantas vezes o lado menos bonito do mundo e, como testemunha e protagonista privilegiada, tem procurado fazer a diferença, colocando as questões certas no espaço público para um avanço das mentalidades e ser uma ajuda no caminho difícil de tantos e tantas crianças e jovens mulheres. O que é que andamos nesta vida a fazer? Qual o significado de tudo isto? Catarina tem dado as melhores respostas a estas questões que muitos de nós colocamos a nós próprios. Eu, pelo menos, coloco.
Como todos recordam, a atriz e apresentadora já foi a namoradinha de Portugal. Fez soltar beijos e chuvas de estrelas, caçou tesouros e talentos musicais vários, andou aos tiros numa cidade despida e fez-nos olhar para o brilho de meninos e meninas príncipes do nada, de contextos reais duros e complicados. E no meio de tudo isto, Catarina é mãe de 2 filhos, a Maria Beatriz, de 11 anos, e o João Maria, com 10. Não errei, pois não? Não. Frutos da sua relação com o também ator João Reis. Como é que Catarina consegue encaixar tantas vidas numa só? Diria que a Marvel deveria incluir uma nova heroína, a Catarina Furtado. Qual o seu superpoder? Bom, talvez transformar o coração dos outros com o seu sábio sorriso. Ainda há poucos dias, Catarina esteve à conversa com o presidente Marcelo na Fundação Calouste Gulbenkian a falar do poder da educação na conquista da igualdade. E nessa ocasião considerou-o um otimista. Mas Catarina também tem mostrado ser desse clube dos otimistas, por continuar a acreditar na mudança e na importância de todos fazermos o que está ao nosso alcance para transformarmos o país e o mundo num lugar melhor, mais crítico e solidário. São vários os prémios e distinções que teve ao longo do seu percurso, com destaque para a ocasião em que foi condecorada comendadora da Ordem de Mérito pelo presidente Jorge Sampaio em 2005. E há 2 anos publicou o livro O que Vejo e Não Esqueço, uma obra autobiográfica sobre a sua experiência como voluntária e embaixadora da boa vontade da ONU. Bom, são vários os papéis e os palcos em que se move esta mulher que parece estar cada vez mais apurada como um bom vinho. É na sede da sua Associação Corações com Coroa, onde arranca agora esta conversa. Olá, Catarina. Olá, Bernardo. Eu não consigo, depois disto, dizer-te muito seriamente, ainda que esboçar um sorriso, porque a forma como escreveste solta-me um sorriso, que de facto te admiro, porque o jornalista é isto, é quem faz um trabalho de casa muito bem feito. E aqui puseste uns pozinhos de carinho, portanto eu tenho que te agradecer imensamente. Olá, Bernardo, mais uma vez, só faltou aí um papel. Então? E que é o papel de madrasta. Madrasta é um papel também, não é? É um papel. Eu diria que não é madrasta, porque foi rebatizado. É boadrasta. É boadrasta. Sou oficialmente boadrasta, porque os meus enteados assim desejaram e, portanto, disseram a partir de agora não há cá nenhuma madrasta em casa, há uma boadrasta, isto já há muitos anos. A Maria tem 21 e, portanto, está comigo desde os 7, o Francisco tem 16 e está comigo desde os 2,5. E esse é um papel, quando digo que é um papel que exigiu também, se calhar, algumas dessas componentes que tu falaste que eu tenho e que nasci com elas, não, que é a questão de eu realmente achar que nós podemos fazer mais uns pelos outros. E tentar, de alguma forma, separar bem o trigo do joio, na medida em que tantas são as complicações nos divórcios que muitas das vezes, isso é um lugar comum, as crianças ficam em segundo ou em terceiro plano. E, de facto, eu achei que era importante. Não te vou dizer que as mães dos meus enteados não sejam pessoas excepcionais e, portanto, também permitiram isso. Porque não é fácil, não é? Porque não é fácil, mas houve um esforço imenso da minha parte e que foi do outro lado, teve um feedback positivo para que a vida entre nós corresse bem e que eu fosse uma boa drasta. É só... Que bonito! E acho que é possível. Isto é um recado que dou também a algumas boadrastas e bons drastos, padrastos e madrastas que nos estejam a ouvir. É muito difícil. Bom, todos nós conhecemos casos horríveis. Há coisas horríveis, mas porque muitas vezes, de facto, as pessoas estão tão frágeis e tão desaustinadas que depois se esquece a criança. E quando nós nos esquecemos da criança, isso é dramático porque eles vão ser novos e futuros adultos. Ora, se eles crescem com estas marcas, vão ser futuros adultos com raivas e com coisas mal resolvidas que depois dá a este mundo também. E, portanto, é aqui que está a base de tudo. E este mundo está cheio de pessoas que vivem mal consigo próprias, que provavelmente não têm acionado o seu botão da empatia que tu falaste aqui, da capacidade de aceitação dos outros, ou mesmo só daquela disponibilidade de olhar para o outro e de ouvir o outro, quando se está tão concentrado na sua própria sobrevivência. Que é isso depois que acontece, é o que está a acontecer no mundo. O mundo tem imensa gente que está bastante desfocada daquilo que é realmente importante e são pessoas que têm, uns por umas razões, outras por outras, mas que têm recalcamentos, que têm coisas que são feridas e os afetos, está tudo nos afetos. Eu acho que basicamente está tudo nos afetos e os médicos dizem isso, os pediatras, os estudiosos, está tudo na primeira infância, não é? Tudo pode melhorar com pequenos gestos, não é? Com pequenos gestos e a nossa base, a nossa pré-infância, a nossa infância, a nossa adolescência
é onde foram colocados todos os ingredientes, aquilo depois foi ao forno e depois já foi ao forno, já não há nada a fazer. Nós já somos frutos de um bolo que saiu do forno. O teu sorriso, eu chamo-lhe um sábio sorriso, tem muito por trás e com certeza que tens conquistado muita gente, se calhar algumas que não iam logo de início com a tua cara e através do teu sorriso foste lá, imagino. Ai, que pergunta! Sim, acho que sim. Sabes, há muita gente, isso é engraçado, há muita gente que diz, não sabia que era assim. E E eu sei assim, que és esperta como ao raio e que percebes isso nos outros. Sim, percebo. Eu percebo que quando estou a conhecer alguém que não me conhecia pessoalmente, não é? Porque eu tenho esta desvantagem. Às vezes pensa-se que é só uma vantagem, mas não. Eu parto para uma corrida em desvantagem, porque a pessoa já tem uma ideia pré-concebida de mim. Ora, eu quando conheço alguém que nunca conheci, nunca vi na vida, eu estou com um mapa aberto, que pode tudo acontecer, não é? E eu não. E portanto eu vejo às vezes num olhar, será que ela é mesmo, esse sorriso é mesmo verdadeiro? Será que não sei? E isso é verdade, dá-me um certo gozo mostrar que sou mesmo assim, porque eu não faço nenhum esforço para sorrir ou para gostar das pessoas. Ou seja, de facto, se há qualquer coisa que me caracteriza é esta capacidade que eu tenho de, primeiro, eu quero gostar. Eu disponibilizo-me para gostar. E depois, se a pessoa me desiludir, pronto, ok, desiludiu. Mas não é o contrário, não vou com o pé atrás. Mas nunca. partes do zero. Isso é tão bom. Mas é. Isso é um bom conselho, não é? Sobretudo ter esta idade ainda a partir do zero. Há quem diga assim, continuas um bocadinho ingênua. Não faz mal. Percebes? Porque às vezes se confunde-se com a ingenuidade. Mas eu sou assim desde sempre e continuo assim. Eu parto para gostar. E depois essa pessoa, se não é, mas parte sempre do zero. Porque acho que muitas das vezes as pessoas escondem-se em tantas máscaras, ou por insegurança, ou porque desconfiam, ou porque... E eu não. E a idade, a experiência, vai-nos dando uma série de camadas de proteção, às vezes menos bonitas, as máscaras, não é? Tu tens-te protegido ao contrário, tirando as máscaras cada vez mais? Ai, gostei desse sussurro, agora repete. Tão boas. É mesmo verdade. É mesmo verdade. E se eu fizer uma autoanálise, um dia ainda hei de tirar assim um curso ligado à psicologia, enfim. Mas já fizeste psicanálise, algo do género? Não, por acaso nunca fiz. Eu faço comigo própria, sem recursos, sem ferramentas, sem sabedoria, mas faço esse trabalho. Eu todos os dias faço um trabalho de... Não é que há meditação, não é que não dou contra, antes pelo contrário, não tenho muito jeito. Acho que é falta de jeito mesmo. Mas faço um trabalho muito interior. Eu trabalho muito comigo própria, falo muito comigo própria, penso muito comigo própria, refilo comigo própria. E há uma coisa que aconteceu que eu acho que hoje olho para trás e vejo com muita lucidez, que é eu fui atirada para a opinião pública aos 19 anos, Bernardo. E isso fez com que eu tivesse imensas inseguranças no início, que é, eu sabia que tudo aquilo que eu fazia estava aquém daquilo que eu queria fazer, mas por outro lado também não tinha o caparro intelectual, a sabedoria, da experiência de vida e mesmo outras, não é? Que pudesse mostrar às pessoas que eu poderia ser mais. Tiveste que criar um boneco dentro do que tu és? Não, isso não, boneco não. Tive que criar uma carapaça que me protegesse daquilo que eu era. Um boneco não, portanto eu fui sempre aquilo que era. E este sorriso que me acompanha é sempre igual, esta capacidade de acreditar nos outros também, mas protegia-me sempre imenso. E portanto não deixava, se calhar não dizia aquilo que pensava com tanta naturalidade. Era mais politicamente correta, porque tinha medo de ferir alguém, tinha medo que depois não gostassem tanto de mim, e hoje em dia não tenho medo de nada disso. Era a altura da namoradinha de Portugal, não é? Era, agora já sou a casadona de Portugal. Era a altura, sim. E isso fez com que eu, no fundo, me protegesse mais, mas que também me permitiu saber exatamente aquilo que queria. E eu queria saber mais. Portanto, foi por isso que fui para Londres estudar durante 3 anos. Foi por isso que depois hoje em dia eu não tenho medo de dizer às pessoas: eu gosto disto, não gosto disto, eu penso assim, não penso assim. E essa confiança vem daí. E a televisão gosta disso também, não é? Talvez seja um dos segredos da tua longevidade na televisão. Eu ser frontal e verdadeira, acho que sim. E acho que a televisão gosta disso. Eu acho que a televisão, muito francamente, e há vários estilos que se ingram em televisão, e eu sou um estilo, outros meus colegas serão outro estilo, mas a televisão gosta de espontaneidade. Eu acho que a televisão gosta dessa verdade, da pessoa ser de facto aquilo que no fundo defende no dia-a-dia. Há sempre o lado mais luminoso, não é? Com os pozinhos do glamour, no caso das mulheres ainda mais,
serei mais bonita, acho eu, mais protegida das rugas da televisão do que aqui contigo, não Tu sei. és uma natural. Mas de facto aquilo, eu acho que a televisão gosta dos verdadeiros, sim. É, não é? Estava a falar da namoradinha de Portugal. Eu estava aqui a tentar enfiar uma bucha e enfio assim à pressão. É que saiu no público uma assinatura no final, namoradinha de Portugal. Essa mãozinha no final foi um engano, mas foi alguém que escreveu. Com carinho. Sabes, eu vou explicar até porque o Diogo, diretor junto do público e a própria Sandra, que depois vinha perceber que é quem está ali na parte da gráfica e pediram-me encarecidamente desculpa, mandaram um mail a dizer isto aconteceu o seguinte: normalmente esta página está reservada para determinadas pessoas, sejam elas quais forem, e não está feita ali a assinatura. O artigo vem, porque era um artigo de opinião que eu escrevi, Chamado O Poder da Educação na Conquista da Igualdade. Exatamente. Um bom artigo, aliás. Obrigada, Bernardo, que me deu bastante trabalho a fazer, confesso-te. E, portanto, eu tinha combinado com o Diogo que iria entregar o artigo e eles reservaram o lugar para o artigo. E a pessoa que lá estava, pôs, em vez de pôr Catarina Furtado, ou apresentadora de televisão, ou embaixadora das Nações Unidas, pôs, esta é a página para a namoradinha em Portugal. E com carinho. E eu aceito, estás a ver, houve uma série de pessoas à minha volta que ficaram, isto é indignante, porque quer dizer, tu estás a escrever uma coisa tão séria e tão profunda, e eles fazem-te isso. E eu pensei assim, não deve ter sido por mal, mas isto sou eu, Bernardo, isto sou mesmo eu. Uau, verdade? Juro-te pela minha saúde. Pessoas à volta, tudo a mandar mensagens, ouve lá, isto é não sei o quê, isto é uma ofensa até para o lado não sei o quê, para o feminismo, não sei o quê. E eu sou uma feminista aguerrida. Mas espera aí, pode não ter sido, telefonei ao Diogo, mandei não sei o quê, tive um pedido e não foi. Isso é a prova então do que tu disseste, vês o lado bom das coisas. Eu vejo o lado bom das coisas. E é assim, a namoradinha de Portugal não é de todo uma ofensa. Se a alcunha que tivesse ali escrita fosse terrível, se fosse uma coisa ofensiva, é evidente que eu não estava aqui a sorrir e não tinha perdoado e dito, não, é uma coisa que durante anos me chamaram. É querido. Há duas ilusões. Uma é achar que se pode voltar ao ponto em que nos encontrávamos no momento em que começou a crise. Isso não há. Não há. E muito boa gente achava isso. E raciocinou assim e não percebeu o que estava a passar. Segundo lugar, é uma ilusão achar que os efeitos dessa crise não obrigam a olhar para a situação pós-crise de uma maneira diferente como se não tivesse havido crise, não é? Não tivesse havido crise. Olha, acabas de conversar com o nosso presidente Marcelo. Sim. O que é que registaste da conversa? Disseste que ele era um otimista. E ele acrescentou realista. Realista, eu sei. Olha, o que eu primeiramente retiro é a capacidade que ele tem de estar onde é preciso, e eu achei que ele era preciso enquanto ex-professor, de estar neste nosso debate anual da Corações com Croa a debater exatamente o poder da educação na conquista da igualdade. Assim que eu pedi a presença da sua excelência, veio logo um sim. E isto é admirável. É admirável porque, e que as pessoas que nos estejam a ouvir não pensem que é por ser eu figura pública. Ele é assim, já percebemos que ele consegue estar... Está em todo lado, quase Deus, não é? Às vezes é criticado por ser demais, não é? Eu, por acaso, acho que não, francamente. Curioso. Eu não acho que não. Não é que eu subscreva tudo aquilo que o Sr. Presidente diz, mas acho que ele é o Presidente que nós precisávamos. E ele tem uma coisa incrível, é altamente pontual, chega exatamente à hora, sai exatamente à hora que se propôs sair, porque sabe que tem outra pessoa, ou tem outra associação, ou tem outro compromisso profissional. Incrível. E parece muito atento ao que os portugueses precisam e do presidente que precisam. Eu acho que ele é um humanista, francamente. Conservador, portanto, em algumas coisas, por isso que te digo que em algumas coisas não teremos a mesma opinião, mas é francamente uma pessoa que nós precisamos para a nossa, olha, um lugar comum dizer, para a nossa autoestima enquanto portugueses. E aquilo que retive, deixa-me só dizer-te, é que ele já defende uma coisa que eu defendo, que é a integração transversal destas questões da cidadania, do desenvolvimento, dos direitos humanos, da cooperação, da solidariedade, nas variedíssimas disciplinas que nós aprendemos na escola. Mas também defende que não é a escola o poço de toda a sabedoria e, portanto, que a responsabilidade da educação para a igualdade depende de todos nós, não é? E isso é preciso ter... uma consciência de que nós temos esse poder e essa responsabilidade. E depois retive bom humor, como sempre, não é? É difícil fazer perguntas. Não é? Porque aquilo é um monólogo quase, não? É difícil e depois é assim. O problema é assim.
repara, tu estás-me a fazer perguntas, podes-me interromper, que ninguém vai ficar chocado. Tu, jornalista, estás a moderar em... Agora, se eu interromper muitas vezes, eu estou a interromper, mal educadamente, o Presidente da República. Bom, mas tu sabes fazê-lo, não é? Eu tentei, mas muitas vezes foi assim. Mas lá consegui. Quero-te confessar que dentro das 15 perguntas que preparei, assim, uma madrugada a preparar aquilo, terei feito, umas 5, já não é mau. Mas olha que nas conversas e nas entrevistas acontece muito isso, não é? Sim, é importante o que aconteça, em bom, não conseguimos fazer tudo, não é? E estou muito agradecida ao Sr. Presidente ter ido, porque de facto proporcionou ali às pessoas que estavam a assistir, e nós temos sempre tudo gratuito, na Corações com Coroa o debate é gratuito, um excelente momento, eu acho que foi muito bom. Estamos aqui nas Corações com Gostas Coroa. ou não? Gosto. É acolhedor. É bonito. Tem aqui uma toalha onde tens o teu microfone, uma toalha que veio da Guiné-Bissau. Tens um cascol, não sei, agora não estou a lembrar a palavra certa, que horror, de Timor-Leste, e depois tem todas as coisas aqui que são fruto do nosso dia-a-dia. Tem muita história. Como é que isto já agora aconteceu, não é? Corações com Coroa. Tu já eras, ajuda-me, embaixadora da Boa Vontade há 12 anos, não é? E de repente decidiste ainda arranjar mais, um sarilho na tua vida, que é Corações com Coroa. Um bom sarilho. Como é que aconteceu? Um bom sarilho que eu passo a explicar. As pessoas não têm mesmo noção do que é fazer uma associação sem fins lucrativos. Neste caso é uma ONGD, a Organização Não Governamental para o Desenvolvimento. É muito complicado. As burocracias, a questão da contabilidade, a transparência total, que isso é a minha cara, transparência total. As contas desta associação estão públicas para quem quiser. Mas gerir os recursos humanos é muito complicado. Nós temos 2 colaboradoras a tempo inteiro, já damos 2 empregos aqui, e no CCC Café, que inaugurou há um mês, que está também aqui na sede. Onde acabas de pedir uma sopa à pressa, não é? Exatamente, ótima sopa que a Maria João fez. Temos mais 2 colaboradoras, e depois temos as colaboradoras, porque temos atendimento gratuito todos os dias, das psicólogas, assistente social, enfim, temos aqui... Mas as pessoas não imaginam. Isto é um sarilho no sentido em que me ocupa todos os dias muitas horas. Um lugar, uma associação que nasceu já para ajudar jovens mulheres e crianças vulneráveis em risco de pobreza. Nomeadamente, tens criado bolsas de estudo para estas mulheres, não é? E acompanhamento psicológico, não? Certo. Biopsicossocial, um termo assim pomposo, mas que é muito importante dizer-se. Porquê? Porque as bolsas de estudo que estamos a dar às nossas raparigas já são 11 em 6 anos, já temos 11 raparigas a estudar secundário e universitário connosco, e que não estariam a estudar certamente se não tivesse o apoio financeiro da Corações com Coroa e o apoio psicológico também. Elas estão connosco durante 3 anos e têm esse apoio. E porquê é que é tão importante? Porque vêm de contextos socioeconómicos vulneráveis. E quem é que os vai buscar? Nós fazemos uma espécie de pesquisa, não é? Junto das escolas, olha, nós agora temos 4 bombeiras voluntárias junto dos quartéis, a propósito dos incêndios, mas que estão a estudar nas universidades, junto das escolas, junto das câmaras, das organizações de segurança social, enfim, temos assim, vamos à procura delas, depois fazemos através das nossas redes sociais, divulgamos que estamos a querer dar bolsas de estudo, e são 11 que estão no nosso colo, Bernardo, porque as que já saíram, porque damos desde a primeira hora, portanto há 6 anos que damos bolsas, as que já tiveram connosco 3 anos, continuam ligadas a nós, e é muito bom vê-las crescer e estarem a ter os primeiros empregos, por exemplo, e partilharem connosco. Foram aqui ao debate que estavas a falar, foram ver o Presidente da República. Houve uma delas que foi super emocionante, uma que entrou agora e que não perdeu a oportunidade, porque eu ensino isso, ou nós ensinamos isso, que é não percam as oportunidades, confiem em vocês, e para estas raparigas é muito difícil confiarem nelas próprias. E que raparigas são estas? As proveniências poderão ser o quê? São de todo o país, são de contextos socioeconómicos vulneráveis, obviamente. Situações problemáticas, imagino. Problemáticas também. Vêm de algumas zonas mais isoladas do nosso país, que isso também é importante, e que têm sonhos e querem estudar e que têm ótimas notas. Nós temos bolseiras que têm melhores notas do que alguma vez tive na vida, Bernardo. Têm 18 e 19. Uau. A medicina, a direito, a enfermagem, é inacreditável, sinceramente é inacreditável, e é um orgulho poder dizer assim:
Vá lá, tomem lá, continuem lá a fazer aquilo que vocês fazem bem, que nós aqui tratamos do resto. Temos uma bolseira que agora já acabou connosco, já saiu do pé de nós, e é uma das grandes jogadoras de futebol. Ah, é? É, uma das maiores jogadoras de futebol feminino, e que está neste momento com um contrato em Valença. Ora vista. E ela, porque é que precisou do apoio biopsicossocial? Porque não acreditava nela, e o talento estava lá tudo. É preciso às vezes que alguém acredite mesmo em nós, sabes? E a nossa... Às vezes é mesmo um empurrãozinho. É só isso. E o trabalho que foi feito aqui com a nossa psicóloga foi tão determinante que ela tem agora os, como é que se diz, os agentes de futebol, não é? Não sei, os empresários a quererem tê-la. Isso é lindo. Eu aprendi que as crianças devem ficar caladas, que os adultos têm sempre razão, mesmo quando magoam, abusam e batem. Aprendi que os meninos são mais espertos que as meninas. Não pude ter sonhos e escolher. Quando pisei o risco, ninguém se importou. Tive medo e ainda tenho. Não sou respeitada. Já não confio em mim e nos outros. Hoje sei o que são direitos, mas em toda a minha vida só conheci os direitos que os outros tinham sobre mim, nunca os meus. Corações capazes de construir. Eu estava a perguntar-te como é que nasceu isto. Bom, tu já tinhas uma profissão cheíssima, já eras embaixadora da boa vontade, um título upa-upa. A Angelina Jolie julgo que tem o mesmo título, ou algo do género. Tem, só que ela é para os refugiados e eu é para a área da saúde materna. Muito bem, portanto já tinhas este papel, já andavas pelo mundo. Então, e de repente o que te fez, que clique foi esse para criares esta associação que tem dado mais trabalho, não é? Olha, o clique é inquietação. Essa é a música que vais-me pedir, podes pôr essa. Se faz favor, fica já dado o recado. É mesmo porque há 17 anos a fazer este trabalho voluntário com as Nações Unidas permitiu-me ir, através dos documentários dos Príncipes do Nada para a RTP, a vários sítios do mundo onde as pessoas são muito maltratadas e onde basicamente a única coisa que têm é a sua própria dignidade, é aquilo que sobra, não é? Sudão do Sul, Haiti, Índia, Moçambique, Cabo Verde. Às vezes nem isso sobra, não é? Pois é, quer dizer, isso eu acho que está lá, é a única coisa que está, não é? Agora, aquilo que se faz às pessoas é que é indignante. Tira-lhes a dignidade, não é? E portanto, Guiné-Bissau, enfim, e já vi coisas horríveis, Bernardo. Eu hoje, talvez por isso já não liga muita coisa e esteja também bastante mais solidificado, não sei, tenho uma boa armadura para tudo o que não interessa, para tudo o que belisca de uma forma que é supérflua, para quê? Pronto, isto agora desviar. Mas que coisas é que observaste de... Mortes evitáveis. As mortes evitáveis são das coisas mais dolorosas que tu podes assistir. Há uns anos contaste-me isso, que viste uma mulher grávida de gêmeos. Pronto, mas entretanto já não nos vemos há muito tempo. E entretanto já vi mais mulheres a morrerem ao dar à luz, muitas mais. Estavas lá? Eu estava lá, neste iate em que eu e tu não nos encontrámos para dar entrevistas e para fazer entrevistas, já vi. E tu perguntas-me, será que não se melhorou nada? Não, melhorou. Melhorou porque há menos mulheres a morrer em sítios concretos. Agora, o investimento reduziu. O investimento na saúde materna, na saúde sexual e reprodutiva e no planeamento familiar, que é isso que salva vidas de mães que estão a dar à luz e de bebés que acabam de nascer, é isso, está a diminuir. E é preciso dizer-se, está porquê? Porque, obviamente, que muitas das doações vêm do governo americano e um senhor que se chama Trump está a fazer uma trampa de uma política a este nível e é uma terrível, terrível ofensa para os direitos humanos, sobretudo das mulheres e das crianças e das raparigas. Portanto, é dramático. E, portanto, eu tenho visto coisas que nunca na vida vou esquecer. Sabes? Agarrar um bebê que assim que nasceu morre ali, ou despedir-me de uma mãe com a mão dada, como eu já vi muitas coisas, nunca mais te deixa. E pronto, e depois coisas que não tão dolorosas do ponto de vista emocional, mas que são muito revoltantes, que é tu vês raparigas não terem possibilidade de ir à escola porque lhes é vetada essa possibilidade, têm que ficar, ou tu vês crianças escravas como eu entrevistei, ou tu vês crianças com 8 anos casadas com homens de 70 como eu entrevistei. Este é um mundo incrivelmente à parte. Somos estranhos, mas vamos acompanhados por quem todos os dias tenta dar mais dignidade às cerca de 1.500 pessoas que aqui vivem.
Esta é uma das muitas favelas dos arredores da capital indiana, Nova Delhi. Os comboios que vão passando dão conta do tempo e por baixo da ponte as famílias tentam sobreviver a cada minuto que passa. Procurar uma oportunidade na vida foi a convicção que trouxe grande parte destas pessoas das zonas rurais do interior da Índia para a cidade. Sem trabalho onde viviam e sem trabalho aqui, acabam a limpar as ruas, a pedir esmola e a comer o que encontram no lixo. Os filhos andam sempre atrás. São crianças trabalhadoras que não conhecem o significado de escola. Isso deixa-te muitas marcas, sabes? E pensas assim, ok, eu vou continuar este trabalho lá fora, no mundo em desenvolvimento, mas em Portugal, espera aí, o que é que em Portugal também, com as devidas distâncias, mas também são ofensas dramáticas à igualdade de oportunidades. Há igualdade de oportunidades e nós temos coisas terríveis. Ainda ontem saiu mais uma sondagem, nós a nível dos salários, não é? E tu deves ter visto isso, estamos acima da média europeia. Somos aqueles que temos uma disparidade maior entre o salário da mulher e o salário do homem. Estou a dar um exemplo. Mas há outras coisas. A violência doméstica saiu hoje um relatório em que metade das mulheres vítimas de violência doméstica não se queixa. Ora, aí está. Ora, é uma portanto, o número que se conhece é só duplicar. É só duplicar. E nós aqui na Corações com Coroa temos outra realidade que trabalhamos diariamente, com um projeto que se chama CCC Vai à Escola, que é a violência no namoro, Bernardo. Isto, eu enquanto tua colega desta área, peço-te que também divulgues isso, que te vás à procura destes casos. Está gritante. O que é que está a acontecer com os nossos adolescentes? Começa na escola, não é? Começa na escola. A perpetuar o que vem em casa, com os pais, não sei. Provavelmente, ou então alguma coisa está a correr mal com a transmissão dos afetos em termos genéricos e generalistas, e esta questão da educação, por isso é que o debate também para nós foi tão importante falar sobre esta questão da educação, porque a educação é isso, é a forma como nos tratamos também uns com os outros, ou uns aos outros, é a forma como olhamos uns para os outros, a educação com base na solidariedade. Alguma coisa está a falhar e está a falhar de raiz, porque em qualquer escola que tu vás, e privadas inclusivamente, a violência no namoro é uma realidade constante. Constante. Isto é dramático. O racismo, a homofobia, tu tens visitado muitas escolas. Muitas, eu vou muitas. Isto está melhor a esses níveis ou não? Não está. O que é estranhíssimo. É estranhíssimo. Há professores fantásticos que fazem um trabalho fantástico, isolados um bocadinho, e eu não quero aqui de todo culpar os professores, porque é uma escola que está cansada, é uma escola que está intoxicada com os currículos que têm que cumprir aquilo, com os horários apertadíssimos. Ainda assim. E, portanto, eles próprios não têm nem formação, nem inspiração, nem motivação para fazer diferente. Mas há que misturar e voltar a distribuir, porque isto não está a correr bem. Eu estou a falar com uma mulher muito madura e permito que te diga, porque tu és uma figura a fazer muito bem o que fazes na televisão, mas parece que estás muitas vezes em talent shows. Começaste no Chuva de Estrelas e tens feito de outra maneira muitos programas de talent show eternamente. E tens de te adequar a esse papel, quer dizer, o que seria tu noutra versão, mais intelectual num programa desses. Exato. Eu lá vou pondo, olha, ponho umas buchas. Mas não te cansas. Tivemos um concorrente cigano e eu ainda pus umas buchas de inclusão social. Ele ia a favor dos ciganos. Muito bem. Lá está, é a experiência na televisão. E cantava muito bem ele. Cantava bem. A televisão não reduz muito, mesmo os profissionais como tu, veteranos que sabem que poderiam crescer mais, podiam ser outra coisa mais. A televisão, Bernardo, é outra do que aquela com a qual nós crescemos. Olha, eu tinha o meu pai lá, não é? Tinha o meu pai na RTP, lembro-me de enquanto miúda, assistir à RTP, era a única televisão que havia. A televisão é outra hoje. A televisão, nessa altura, era a televisão sei lá, Carlos Cruz, do Fialho Gouveia, que era um profissional que eu amava, do Artur Agostinho, era a televisão do Júlio Isidro, era a televisão cujos formatos eram feitos para os profissionais. Verdade, mesmo o entretenimento, que é o que fazes, tinha assinatura. Tinha assinatura. E tinha assinatura mesmo, eles despediam-se, não é? Até com uma assinatura e ficava para todo o sempre. Não é isso que conquista o público? Isso, a singularidade, a verdade, o carisma. É verdade, Bernardo, mas a verdade também é que
Hoje em dia, tudo, de uma maneira geral, em relação aos programas de entretenimento, faço aqui a exceção, porque de facto, apesar de tudo, a RTP, e não só, mas a RTP está a apostar em originalidade a nível da ficção, portanto, novos guiões, isso é importante dizer e aplaudir, inclusivamente. Mas, de facto, no que diz respeito ao grande entretenimento, é muito raro alguém investir sem ter provas no outro canal qualquer, em Inglaterra, ou na América, ou na Alemanha, ou na Turquia, ou sei lá onde. Desde que aquilo tenha tido audiência lá fora, já é meio caminho andado para entrar cá dentro. Originais aqui não dá. E muito menos fazer à imagem do apresentador, percebes? Hoje em dia isso não acontece. E tu nos bastidores bates-te Eu por bato-me isso? imenso, eu sou uma chata. Eu acho que já desisti um bocadinho. Eu não sou de desistir, mas já desisti um bocadinho de tentar que na RTP isso aconteça, porque as solicitações também são muitas, o orçamento é menor, eu sei dessas coisas todas. O que eu luto muito é que pelo menos programas que promovam os direitos humanos numa estação que é pública devam acontecer. Isso tens feito? E isso há 10 anos que faço Os Príncipes do Nada, mas tem sido difícil, tenho que estar sempre ali a lembrar, vá lá, mais uma série, até porque não é caro, e confesso que não é caro, e tivemos no passado uma parceria com o Instituto Camões Instituto, e de facto acho que faz parte da grelha da RTP ter, independentemente se é feito por mim ou não. Como Os Príncipes do Nada, que marcaram. Ou como o Dar Vida Sem Morrer, na Guiné-Bissau. Independentemente de ser feito ou não, eu queria muito que a RTP continuasse a ter atenção a isso. Dos outros formatos, olha, vou desenhando. Tenho aqui uns quantos desenhados. Tens? Tenho, que ainda não mostrei a ninguém porque é perceber como é que isto tudo funciona. De que género? Anda porque climas. Vá lá. Olha, eu ando a perceber, a tentar apalpar. É uma coisa estranha esta coisa do o que é que hoje se vende ou não vende, não é? É estranho, tu também deves pensar nisso, não é? No momento em que a internet nos rouba constantemente a audiência, não é? Neste momento em que um jornalista de imprensa faz um podcast. Já viste, tu próprio estás aqui e o teu podcast tem imenso sucesso e não estás na televisão, nem estás no jornal, quer dizer não estás... Nem na rádio. Nem na rádio. Portanto, anda a palpar o que é que gostam ou não. Eu aprendi uma coisa muito bonita, que é a imensa minoria. Tu lembras-te desta assinatura da rádio, que é uma frase que eu gosto imenso. A imensa minoria. De facto, nós tendemos a desvalorizar a imensa minoria. E não podemos cair nesse... Porque muitas das vezes a grande maioria é uma maioria sem massa crítica. Verdade. E, portanto, eu quero que esteja ao meu lado aqueles que têm massa crítica também, não estando a apontar o dedo aos outros. E aos poucos vais conquistando eventualmente. Exatamente, com criatividade. Portanto, é isso que eu estou a tentar fazer. É trazer formatos de entretenimento cujo conteúdo seja bastante... que tenha muito a ver com esta minha ideia de que podemos construir todos e todas juntos sociedades mais justas, mais igualitárias, menos discriminatórias. Agora, como é que isso se faz num programa de entretenimento? É o que eu estou a tentar fazer. Mas o que eu perguntava é se não estavas um bocadinho cansada do que vês a tua imagem, porque tu és muito crítica, sabes muito disto, ou não levas já isso muito a sério? Tentas relativizar? Eu tento relativizar. Acredito que sim. Sei que o formato da Voice, por exemplo, que é aquilo que está agora no ar, não é? Que vamos começar a jogá-la já no dia 3 de dezembro, aproveito para publicitar, RTP1, Prime Time, ainda que o César Mourão tenha feito, e tu entrevistaste o César Mourão, um grande feito, sim senhor César, está bem. Só para dizer ao César, sabes que eu no The Voice e o Vasco Palmeirinho, que é um grande humorista, não temos a oportunidade de improvisar, porque senão... César... Só que é isso que eu queria dizer. Os formatos vêm formatados, e passa a redundância. Portanto, nós encaixamos no mínimo, é dizer o nome do concorrente, fazer não sei o quê, e muito menos. E vão buscar um lado formatado da Catarina. Não, isso não é. Isto é inteligente. Não, isso é que não. Portanto, os outros apresentadores no mundo inteiro não têm esta capacidade de pegar ao colo dos concorrentes que isso eu tenho, porque é verdadeira. Claro. Eu amo aqueles concorrentes todos, porque acho lindo terem o talento e lutarem por ele. Eu costumo dizer com um palavrão, não me lixam. Acontece contigo, não é? Nunca te lixam. Nunca. Por mais que o programa seja formatado, metes o teu cunho. Ponho o meu cunho, claro. São os tais 27 anos que tens. Não, os 20 segundos em que meto o meu cunho e os 27 anos de carreira. A televisão está muito rápida, não é? Nem consegues apanhar a câmara. Eu mando à minha extraordinária Sária Barata, que faz a edição do programa e falo muito bem, da Shine, mando sempre mensagem. Então, desta vez aparece 20 segundos e o Vasco reduziste para 15. Pois, porque isto também depende da edição, não é? Exatamente. Mas pronto, isto é alguma graça ao mesmo tempo, porque valem as pessoas sempre.
as pessoas valem sempre e é aquilo que fica. E quando eu tenho uma equipa ótima, a dar o seu melhor e não sei o quê, e damos bem quando estamos nas gravações, aquilo que fica é o que se leva para casa, depois não é o que fica no programa. Tomás e Frederico, uma coisa já sabemos, a Marisa está com o coração destroçado. Marisa, estás em condições de falar? Estou. Oh, é tão querida a nossa Marisa. Estás mesmo orgulhosa, não é? Não é, quando eu começo assim, pois não consigo falar. Espera aí. Eu espero. Tenho que confessar o que é que me preocupa nesses programas é o vende-se o sonho. Certo. Muita gente, bom, e estamos há 20 e tal anos. Olha a minha Sarita. A tua Sarita, verdade. Olha, o último disco dela é maravilhoso. Inteligente. Tiveste agora uma resposta inteligente, Toma. mas não. A música da Sara também é a segunda música. Verdade, Sara Tavares. Já lá vamos. Mas a Sara Tavares é um excelente exemplo, e não só. Mas são muitos anos com talent shows e não há mercado para tanta vontade de portanto, vende-se um sonho. E há uma zona, não há espaço para esse sonho, não é? E há um engano. Gosto do teu vá. Mas há olha, um engano, não é? Não há um engano. Vou-te explicar porquê. No formato, não... Não há um engano. Vou-te explicar porquê e não é para defender o formato. Eu já digo tudo, não é? Aquela coisa chega-se a ser uma certa altura. Como aos malucos. Já digo tudo, portanto estou à vontadíssima para isso. Há formatos que ofendem as pessoas e com os quais eu não me identifico muito, sei lá. Há outros formatos. Reality shows. Sim, por exemplo, e que são feitos por uma equipa extraordinária. As pessoas aqui não estão em causa. Eu estou a falar do próprio formato. No The Voice, eu quero explicar mesmo isto. Eles concorrem porque querem, certo? Já ouviram o The Voice em toda a parte do mundo. É um dos formatos mais badalados e com mais audiência no mundo inteiro. Concorrem porque querem. Depois têm à sua disposição uma pequena equipa de gente que trata muito bem. Pessoas que são meus amigos e que tratam, portanto, para ser meus amigos, não é? Anda comigo, dir-te quem és. E que são boas pessoas, bem formadas e que os tratam bem. E que dizem à partida, malta, isto é um jogo. Isto é um jogo. Portanto, se vocês daqui retirarem o melhor para vocês, bestial. Mas isto é um jogo. Vocês sabem que vão tentar chegar à meta final. A meta final é às galas em direto, é fazerem parte de cada equipa, de cada mentor, e depois, quem sabe, há um que ganha. E o que é que ganha? Ganha um disco. Ok, se aquele disco depois faz carreira, não sabemos. Isto é tudo dito. Há um contrato, não sei o quê. Nos bastidores, não... Isso é tudo dito nos bastidores. Ao vivo, não, mas ao vivo as pessoas sabem. As pessoas sabem ao que vão, percebes? Pois há um contrato. Essa parte do contrato, quanto tempo ficam presos ou não à editora, isso já me transcende. Não sei quanto tempo é, mas quer dizer, nada de mal lhes pode acontecer. Eu acho é que nada de mal lhes pode acontecer. Se eles ficassem em casa, podiam fazer, e com todo o seu direito, a sua carreira normal. Mandavam para as discografias, não é assim que se diz, para as editoras, um teste deles, fazer não sei o quê, fazer o caminho deles. E aos YouTubes agora. Essas coisas todas. Mas nada de mal pode acontecer. Pode acontecer não passarem. Agora, ninguém lhes diz que a partir dali vai começar uma carreira. Depois, falta o resto. Falta sorte, um bocadinho, que a sorte existe. Mas existe mais o trabalho. Eu acredito muito mais no trabalho. Do que no talento, é uma mistura. É uma mistura, mas acredito muito mais no trabalho do que até no talento. Ou seja, eu comovo-me com o talento, mas em termos de carreira, acredito que o trabalho possa fazer mais facilmente uma carreira do que só o talento. Percebo. Um talento só por si não faz uma carreira. E, portanto... Mas é a mistura mágica. É a mistura mágica que faz tudo. É o melhor dos mundos, não é? E mais do que isso é a capacidade que tu tens de ver as oportunidades. E tu tens de estar a olhar sempre para o... Tu tiveste isso. Sei que tiveste um sucedâneo de acasos no teu percurso. Querias ter sido bailarina. Coreógrafa, Bernardo. Coreógrafa. Tão gira ali nas barras. Meninas. Meninas. Olha o rabito. Está gordito. Depois, rádio, televisão e esta... Viste o que é que me ficou? Rabito, gordito? É o trauma que me ficou. Trata-se de uma mentira. Mas soubeste ver a oportunidade ou foi o acaso que te agarrou? Belíssima pergunta. Eu acho que soube ver a oportunidade, sim.
Acho mesmo. Lá está. Lá está. Acho que nós temos de estar atentos ao homem das tabletas, que ele anda aí, acho mesmo. Mas para tu estares atento, isto está tudo ligado, Bernardo, para tu estares atento às oportunidades que estão à tua volta, tu tens duas coisas, que estar atento aos outros. Não podes estar só centrado em ti. E isso é logo uma coisa boa, estás a ver? Começas-te a formar enquanto cidadão bastante mais equilibrado e sustentado. E depois a outra coisa, acreditas também na tua intuição. A intuição é uma enorme amiga nossa. É, não é? É. Ter pouco medo, ainda que conheçamos... a minha carreira começou por medo. Um medo como terrível. não é? Sim, como não. mas dizer assim, eu vou arriscar. Isto é um conselho que eu dou muitas vezes nas escolas. Os miúdos perguntam-me imenso como é que conseguiu fazer carreira, e o não ter medo do não. O não é mais forte do que o sim. Aprendeste na dança isso, imagino. Aprendi na dança, sim. E depois aprendi na dança não só essa disciplina, o medo da falha, não é? O medo de essa coisa de ser muito rigoroso, mas tudo também, na minha vida tudo aconteceu porque tenho um medo, mas o medo, sabes de quê? De morrer. E isso faz com que eu não queira perder nenhum bocadinho de tempo. Tens esse medo já? Ainda. Não é já, ainda. Ainda. Como dizer, ainda. É não é? Como assim? Isso vem de onde? Mas ainda é não, Pois eu sei. Que é mesmo ainda tenho. Vem desde sempre. E eu acho que isso desde sempre é a única coisa assim gravemente que eu tenho para resolver. O resto, assim, a minha sanidade mental está toda muito... É o teu lado mais sombrio, mais frágil. Tens medo de perder aqueles que amo, terrível, todos os dias penso nisso, e de morrer. Tenho imenso medo. E, portanto, isso fez com que eu soubesse muito bem que não queria. Ponto. Passar aqui por esta vida e deixar que a vida passasse por mim, não é? E, portanto, queria fazer coisas que, de facto, me orgulhassem. Que orgulhassem aqueles que amo, que fizessem a diferença no mundo de alguém e que tornassem a outra pessoa melhor. Foi isso que te ajudou a dares profundidade ao teu papel televisivo? Sim, e para isso eu tive que dizer muitos nãos. Certo? E esse medo agarrou-me à certeza do que é que não queria fazer. E depois veio aquilo que queria fazer. Naturalmente veio de cima aquilo que queria fazer. Todo esse caminho. É assim. Mas é preciso estar atento às oportunidades, sempre. E contar com os outros e... Acho que é importante. Essa troca de energias, sim. Não é? A energia, acredito na energia. Mas nada de paranormal, não é? Não, por enquanto, não. Não, nada. Tenho este lado racional. A minha razão vem sempre muito ao de cima. Este lado também perfeccionista, enfim... mas deixo o coração. Tu és muito impecável. Eu gosto tu és muito impecável. Pronto, estando atento, percebe-se que ao longo dos anos foste treinando o improviso e a naturalidade mais, sim, mas o lado impecável ninguém te tira, não é? Tudo a cair ao lado, tudo a falhar, tudo não sei o quê, e de repente a Catarina sempre impecável. Eu gosto disso. E nos diretos. Essa rainha dos diretos. Quer dizer, não sei, agora há mais outros colegas, não é? Claro que há. Mas tens esse traço, reconheces em ti. Nunca mais me vou esquecer. Sim. Eu acho que, sabes o quê? Eu acho que há coisas tão mais graves, e por isso te volto a dizer, há coisas tão graves na vida, tão graves, mesmo graves, que estar num direto e o Rui Reininho sair-me a meio e deixar a cadeira. E dizer uns palavrões, eu tudo assim. Sai a meio, eu fico assim, e agora? Não tenho o Rui Reininho e tenho os concorrentes do Rui, o que é que eu faço? E estamos em direto. Eu digo, olha, adeus, Rui, então adeus. Olha, senhores espectadores, não temos o Rui, mas vamos continuar e tal. Isto é tão pouco importante perante aquilo que eu vou vendo no mundo. Foi lindo, Bruno. Correu tudo bem. Tiveste. Catarina, não digo nada. Mais uma vez, isto é assim uma arbitragem a Pedro Proença. Olha, a Marisa está desejosa de falar e dou prioridade às grávidas. Deixa falar, vai, mas eu costumo fazer aqui uma arbitragem. Bruno, muitos parabéns por aquilo que fizeste. Eu tenho uma decisão muito difícil daqui a pouco. Oi. Muito obrigada por teres feito isto. Obrigado. Muito obrigada, Marisa. Vamos então... Esta mulher, tu, que tem observado tanta coisa e tem crescido tanto ao nível humanitário, no papel que tens desempenhado, como é que tem investido ao longo do tempo o lado de glamour, o lado, às vezes, superficial que a televisão e os seus derivados têm?
Imagino que já não vestes sempre por dentro da mesma maneira isso. Adequas-te sempre. Todos nós temos vários lados. Pois é isso, essa é a resposta, Bernardo. Temos vários lados. Mas não te enfada. Eu hoje, há situações que fico mais enfadado. Quando são mais superficiais. Pergunto-te, diz-me a verdade, se não há situações em que tu estás com o teu sorriso impecável mais enfadada, que se calhar há 20 anos não estarias. Não tem novidade e é superficial. Ser completamente sincera, não. Não? Não. Mas até o meu próprio marido diz: tu és uma canseira. Uau! Porque tu entusiasmas-te sempre. E é verdade, coitadinho, ele não diz isto taxativamente, mas sim, fica às vezes um bocadinho cansativo. Acha cansativo, como é que eu acho graça a tudo? Mas a tudo aquilo que eu dou a cara. Atenção, há coisas que eu detesto reality shows e assumo, detesto. Aqueles reality shows, não é talent shows. Pronto, faço aqui uma diferença. Não acho, porque naquele momento eu estou a viver aquilo, percebes? E estou com pessoas de quem gosto. Eu acho que é essa a grande questão. E depois sou várias coisas. Gosto imenso de ter um vestido do Nuno Baltazar, que é muito giro. Um lado de estrela, de diva que tu vestes tão bem, não é? Achas graça a isso? Claro que acho e gosto. Mas assim que tiro aquilo e ponho as minhas botas e vou para a Guiné-Bissau, Bernardo, sou eu na mesma, verdadeiramente. Podemos ser muita coisa nesta vida ao mesmo tempo, não é? Muitas versões, não é? Podemos ser. E sabes que isso é muito engraçado porque voltamos ao início da entrevista. Eu fui muito marcada no início da minha carreira, que hoje qualquer miúda nova, atriz, apresentadora, enfim, não tem essa pressão. E não tem, ainda bem que não tem para elas, ainda bem que não tem. Mas eu tive, Bernardo, na altura... Era só a RTP e eu comecei na RTP. Depois apareceram as 2 televisões privadas e eu fui para a SIC e fui a primeira rapariga nova de uma geração a aparecer. Uma chuva de atenções, não é? Uma chuva de atenção e de atenções. Primeiro o Top Mais e depois o MTV e depois o Chuva. E não havia mais ninguém, Bernardo. Ora, eu que tinha o sonho de ser coreógrafa, ainda gostava de ser atriz, ainda tinha esta mania que queria ser jornalista e tirei o jornalismo, não é? Eu queria isto tudo e cada vez que vinha um jornalista sério perguntar-me: então, mas estreou-se, não sei o quê, foi uma grande audiência, o programa, e já fez o jornalismo e agora diz que quer ir para Londres, o que é que você quer? Isto foi super pesado na minha vida, porque eu sabia no meu íntimo que se eu trabalhasse mesmo muito e que se me dedicasse a cada profissão, eu poderia ser várias coisas. E a verdade é que fui tirar para Londres, teatro e cinema. A verdade é que tudo aquilo que eu me proponho fazer, eu trabalho muito. Eu acabo de falar com a Ana Zanatti, ela disse-me espontaneamente, não veio de uma pergunta, quer dizer, veio, mas foi ela que me deu a deixa, que poderia ter sido melhor escritora, melhor atriz, tivesse sido só uma delas, tivesse escolhido uma de, portanto, e disse-me, é óbvio, Bernardo. E não é óbvio, Catarina? Devolvo, será? É uma questão que eu coloco. Se dedicasses só à representação ou só... Acho que sim, mas se calhar não é, a minha expectativa não é essa. Tiras mais gozo da vida. Mais gozo, mas dedico-me seriamente àquilo que sou. Dedico-me seriamente àquilo que sou. A cada coisa que vais fazer. A cada coisa que vai fazer. E não as misturo todas ao mesmo tempo, se estou a fazer uma peça de teatro. Eu acho que na representação é provavelmente a área onde sou mais penalizada. E isso subscrevo inteiramente a Ana Zanatti. No resultado. Isso subscrevo inteiramente a Ana Zanatti, porque de facto, e faço aqui as minhas manifestações de apreço e admiração para os atores, porque é uma profissão que eu sei que exige diariamente, e vejo o João... Passo a promoção, não percam o Macbeth do João no Dona Maria, por amor de Deus. Quando? De 7 a 17 de dezembro. O João faz um trabalho exemplar. Ele está com uma barba que... Valha-me Deus. Ai, credo, vamos lá. Pois. É a parte chata. Pois, não é? Estou com o pai. Mas com aquele tamanho já não me pica, não é? Com o Pai Natal mais cedo. Pois é, ele já desapareceu no meio da barba, não é? Que chatice, faço grandes exercícios de imaginação. Como é que ele era, não é? Por qual o homem por que te apaixonaste. Exatamente, que tristeza, mas pronto, é um excelente ator, lá está, dedica toda a vida à representação e por isso é um excelente ator também, porque tem imenso talento. Conheceste-o agora, ocorreu-me isto, conheceste-o enquanto atriz, não é? Ajuda-me. De rir. Sim, porque eu era Ana Plácido, né? E ele era o Camilo Castelo Branco. Na série? Na série Ferreirinha. Ele na altura tinha um bigode postiço e eu no primeiro beijo fiquei com o bigode
nos meus lábios colado que a cola estava mal posta e pensei, será que isto é uma metáfora? O que é que me vai acontecer? Vou ficar com isto, estou a dizer. E agora tenho Era uma fusão, era a deixa. Era a fusão. Agora tenho uma barba verdadeira e estou farta daquela. Não se cola essa. Não, essa não se cola. Tu passas demasiadas horas a escrever. Devias descansar a vista. A escrita é a minha vida. Gostava que lesses. Acabei hoje. Romance? Acabaste? Comecei-o na prisão, é inspirado na vida de um tio meu. Amor de perdição. Amor de perdição. É um pouco assustador. O nosso amor poderia ter-nos perdido. Felizmente foi amor de salvação. Eu tenho muita pena de não ter mais tempo para investir na minha carreira como atriz, porque agora, com toda a imodéstia, acho que poderia ter bons resultados, as coisas que fiz, percebi isso. Tenho, de facto, uma enorme vontade de fazer mais trabalhos como atriz. Fiquei surpreendido com alguns trabalhos teus, nomeadamente com a Cidade Despida, que não via ali a Catarina. Sabes porquê? Aí... Que é muito bom, não é? Sim, porque eu também parto com desvantagem, já viste? Porque as pessoas, quando vão me ver, não vão ver a personagem. Quando alguém tem uma imagem muito forte, claro. A fazer outra coisa, porque a fazer vários papéis, não, mas a fazer uma apresentação tem muito a ver, sabes com o quê? Com a intuação da voz. As pessoas conhecem muito pela voz. Portanto, não passas despercebida. Tem que fazer um trabalho muito mais difícil. E é verdade, as minhas colegas atores e atrizes e realizadores dizem assim, tu tens que fazer o dobro do esforço. É, porque uma atriz mediana que ninguém conhece vai ali, vai enchendo e está tudo em ótimos. Não, a tia conhecem-te e, portanto... E isso é mais difícil. E no Cidade Despida, que eu acho que particularmente correu bem, eu tive que me fechar 3 meses. Eu tive praticamente 3 meses sem dar atenção aos meus filhos. Mas tinha ali o pai, o João, fez uma retaguarda muito forte. Mas foi assim, só assim que eu consegui. Para! Para ali já! Para ali! De joelhos! Tira a máscara. Tira a máscara. Tira a máscara! Motivo, oportunidade e meios. Estas são as perguntas que faço quando investigo um crime. Quem mata tem sempre um motivo, nem que seja o simples prazer de tirar uma vida. Mas na maioria dos casos, os assassinos são pessoas normais. Lembro-me há muitos anos antes, uma peça no teatro, chamava-se Quase. Foi a minha estreia com o Diogo Infante. Isso foi a estreia foi a tua estreia, eu vi. Já eras nascida. Bom. Bom, fiz mais algumas coisas, mas não tens ido. Não, pois, verdade. A última foi os Dias Realistas, foi o ano passado. Mas deixa-me dizer que para a estreia... Não é nada mal. Não ias, porque era a história de uma toxicodependente, não é? E estava ali um trabalho de composição físico e tal, que não era a namoradinha de Portugal, que estava em palco. Eu sei que tenho talento. Agora que eu estou tão convencida. Não, eu sei que posso trabalhar, sei que tenho verdade. Olha, eu sei que tenho. Agora vou para as pessoas perceberem que aqui... eu sei que tenho disponibilidade para me entregar e não tenho nenhum medo do ridículo. Isso é um bom ponto de partida para um ator. É isso que eu sei. Tiveste alturas e papéis em que podias ter sido melhor ainda, não é? É isso que eu sei também. E que se tiver tempo poderia ter outro tipo de amadurecimento do papel, sim, é isso mesmo. Mas isso deixa-te um sentimento de frustração, é olhar para a frente? Olhar para a frente? Então, quer dizer, tu repara, eu já sou tão exigente comigo, Bernardo, se eu quero manter a Corações com Coroa e não falhar com aquelas pessoas que me proponho a apoiar, que são os beneficiários, as beneficiárias neste caso, eu tenho que continuar isto, não vou agora abandonar tudo e agora quero ser melhor atriz. Eu tenho compromissos. O que é que o João, o teu marido, te diz em casa sobre isto? Ele deve ser muito exigente, não é? Enquanto ator. Ele diz-me isso tudo que eu acabei de dizer, por isso é que eu estou mais confiante em dizer. Deu-te as deixas. Diz que eu tenho aquilo que é o principal, que é de facto não ter medo
de arriscar, de me entregar completamente, de me despir, de ser suja, há uma expressão que é importante em palco, e eu não estou disponível, sabes? Eu trabalhei como ator há muitos anos, os dinossauros falavam, e cheguei a trabalhar com algumas jovens muito bonitas, e lembro-me que os professores de teatro tentavam fazer delas muito marrecas, bêbadas, feias, para tentar tirar-lhes o que elas tinham, não é? Mas às vezes não é esse o ponto, não é por aí só. Mas sim, esse trabalho é importante, o desconstruir é muito importante, mas às vezes essa obsessão por se tentar, vamos pô-la com olhos negros, vamos pôr-la não sei o quê. A Charlize Theron a fazer o monstro, parece que começaram a olhá-la de outra maneira quando ela fez isso. Achas justo? Eu não acho justo, acho que não é por aí. Mas é interessante, mas acho que não é por aí, Mas eu não tenho medo disso tudo, ou seja, eu entrego-me totalmente a cada realizador e a cada encenador que confie. Portanto, eu acho que isso é um bom ponto de partida. Vamos ver o que é que segue a seguir. Mas é para continuar. Quero imenso continuar, imenso. Mas é difícil gerir, não é? Eu tenho um contrato com a RTP e, portanto, isso, eu não posso de repente fazer teatro. O ano passado fiz porque a RTP foi muito permissiva também, porque não tinha foi compatível com os programas que estava a fazer, deu perfeitamente para fazer os Príncipes do Nada, o The Voice e fazer a peça de teatro, mas nem sempre é compatível, porque um teatro exige os ensaios e depois estar em cena, não é? E o amor? Tenho que perguntar, é um tema que me interessa pessoalmente. Como é que tu consegues, como é que vocês conseguem, que é um trabalho dos dois, manter uma relação durante tanto tempo com vidas tão intensas e tu que andas a mil? Como não dar tudo errado? Nós estamos Andamos todos a discutir isto. Andamos. E eu não esperes de mim uma receita mágica, Bernardo, porque eu não tenho. Estamos juntos há 12 anos, temos 2 filhos maravilhosos, tenho 2 enteados maravilhosos, temos uma vida dificílima do ponto de vista da gestão do horário, mas somos tão diferentes, que isto algures encaixa. Portanto, não tenho nenhuma espécie de receita mágica. Acho que eu sou esta adrenalina em pessoa, cheia de projetos e de coisas. Ele é um leitor compulsivo, um tipo muito mais metido para dentro, mais profundo. As opiniões dele são mais amadurecidas, têm mais tempo. Isso alimenta-te também, não é? Ele faz-me os meus resumos que eu às vezes preciso, estás a ver? Uau! E eu acho que isto funciona. Eu acho que temos admiração um pelo outro. Eu acho que ele me admira muito e eu o admiro muito. E é conversar, é dizer quando as coisas correm menos bem, conversar não? Mais eu, confesso, porque é preciso arrancar estas pessoas que estão assim mais fechadas. Eu arranco, mas tanto arranco que vamos falando, sim. Mas sinceramente acho que há admiração. A admiração, se alguém sentir que está a deixar de admirar o outro, independentemente de tudo o resto, o que é que vem, todas as coisas que fazem parte de um casamento, se nós tivermos um sinal qualquer que estamos a deixar de admirar, aí é que começa tudo a piorar, acho eu. E acreditas no reacender da chama, essa coisa toda, ou não? É o sinal do fim, é melhor não continuar? Não, acredito. Quando não se deixou, não, acredito no reacender da chama enquanto não se deixou de admirar, atenção. Tu podes estar com uma relação mais em banho-maria, mas ainda admiras a pessoa, mas estás a sentir que está em banho-maria, o que é que eu vou fazer aqui para isto? E isso acredito. Gosto desse... É que eu sou muito criativa. Isso é o Vasco Palmeirim? Não. Estás a desvalorizar a minha sonoplastia. Nós também somos as pessoas com quem andamos, não é? É uma mistura disso tudo, não é? É verdade. E há quem diga que eu, desde que estou com o Vasco, eu estou bastante mais pateta, como ele próprio disse. No bom sentido, não é? No bom sentido. E ele está, e isso é visível, bastante mais humano. Ele era uma pedra. Não se emocionava, não sei o quê, fechava lá as suas emoções e hoje em dia até já uma lagrimazinha também deita. Já no canto do olho como o bonga, não é? Mas é verdade, até isso eu já consegui. Vamos dar música à nossa conversa. Gosto do certo, agora sou eu que devolvo. Registrei aquela coisa. Exato. Quais são as músicas da tua vida ou aquelas que te acompanham? Eu estou malandro, há bocadinho já disse da minha vida, da minha vida. Um lugar comum que tu já deves ter posto aqui 30 mil vezes, Wonderful World, enfim, Louis Armstrong.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends. Mas também o concerto dos Tati, dos Quinteto Tati, porque é a música que tu gostas do amor e, portanto, é a música que... Verdade. A valsa lenta, que foi a música com a qual na ZDB passa a publicidade, Galeria ZDB, cuja diretora é a minha irmã Marta Furtado. Verdade, no Bairro Alto. No Bairro Alto, que é um espaço maravilhoso e que faz esforços incríveis para se manter aberto e dá uma programação única. E foi lá, na ZDB, que eu e o João demos o primeiro beijo ao ouvir os Quinteto Tati. Dança comigo a primeira valsa da primavera. Dança sem sonhos, esquece as promessas, ninguém nos espera. Já enchi os dias de lutas vazias, estou gasto, cansado, dormente. E é um pouco de sexo ou muita poesia, ainda não fico indiferente. Fala comigo na palavra falsa da fantasia. Chovem amigos na festa da praça do meio-dia. É certo que as flores parecem maiores que toda a virtude do mundo. Com um pouco de sexo ou muita poesia, ainda me sinto profundo. O GP Simões estava lá e depois eu pensei, quando casei, bom era tê-los a eles no casamento. E eu sou assim, eu quero e tenho. Tem sido assim? Sim, mas pensa, se fosse o Prince não teria conseguido, não é? Bom, a Namora conseguiu. Mas não no Pausa casamento. dramática. Mas ela ainda não Também já passou aqui no podcast e falou muito do Prince. Eu adorava o Prince. Eu adorava, mas acho que aí Verdade? não conseguia. Adorava. Mas Alguma música? Todas. O Kiss? O Kiss, o Purple Rain, todas. O November, adoro todas. Pronto, mas então consegui, só para te acabar a história feliz. Eles foram muito queridos e foram cantar. Portanto, a valsa dos Quinteto Tati. Falaste-me do Inquietação do JP Simões? Sim, também, estás a ver? Portanto, ele está sempre permanente na minha vida. A contas com o bem que tu me fazes, a contas com o mal porque passei, com tantas guerras que travei, já não sei fazer as pazes. São flores aos milhões entre ruínas, meu peito feito campo de batalha. Cada alvorada que me ensinas, ouro em pó que o vento espalha. Cá dentro inquietação, é só inquietação. Porque não sei, porque não sei ainda. Há sempre qualquer coisa que está para acontecer, qualquer coisa que eu devia perceber. Porque não sei ainda. E depois também quero o último disco da Sara, que anda comigo, que é muito bom. Ainda não te escolheste um tema, um pouco de tudo. Todos. Podes escolher o que tu quiseres, Bernardo, eu deixo. Diz-me coisas bonitas, sussurradas ao ouvido com sabor. Diz-me
a minha carapinha te faz lembrar uma coroa de rainha, diz-me ainda que nunca viste um sorriso igual ao meu, só meu. Quero ouvir tanta coisa que só podes falar baixinho, por isso fala comigo. Diz-me coisas bonitas, diz-me coisas bonitas, sussurradas ao ouvido. Ela é uma excelente pessoa para te trazeres aqui. Ok, é verdade. É prova de que os talent shows não fazem a pessoa. Tu foste o Júlio Isidro da Sara Tavares. Pois é, por acaso, pois fui. Pequenina, não é? Com 16 anos? Ela tinha 16 anos, ela não tinha sequer idade de concorrer ao Chuva de Estrelas. E foi a solidariedade que fez com que ela concorresse, porque os amigos, os vizinhos e não sei o quê, lá fizeram uma cassetezinha na escola e nós recebemos uma cassete, daquelas cassetes de plástico, estás a ver? Com a Sara a cantar e ficámos completamente embasbacados. E a Sara teve o seu projeto, o seu processo, não é o projeto, o seu processo. E teve naquela altura necessidade de se afastar do conceito de talent show, porque aquilo não era tão... Mas porquê? Para amadurecer isto tudo. E hoje a Sara é o que é. E não tem menor respeito do povo por ter estado no Chuva de Estrelas. É verdade, reinventou-se completamente. E Já foi muitas coisas enquanto artista, mas seguiu mesmo o seu percurso, não é? Certo, e hoje em dia, com orgulho também, ele começou. É giro, é querido dizermos a Sara que começou no Chuva. Vamos então saber quem é que ficou em primeiro lugar. O vencedor, o grande vencedor, vai receber um automóvel descapotável e terá a possibilidade de gravar um disco. Vamos então saber. And the winner is Sara Tavares. Whitney Houston. Each day I live, I want to be a day to give the best of me. I'm only one, but not alone. E ela cantou, não sei se várias, mas pelo menos uma música escrita por ti, não é? O Solta-se o Beijo. Solta-se o Beijo, com o Nuno Guerreiro, sim. Solta-se o Beijo com o Nuno Guerreiro, sim. Olha, também pode ser uma música boa para tu pôres aqui. Mas eu se calhar escolhia outra. Escolhia uma que escrevi para a Lúcia Muniz, de quem gosto também muito, e que se chama Príncipes do Nada. Vi-te no ecrã, vives sem saber como. Vi-te, não esqueci, das tudo que não tens. A vida tem sido boa para ti? Tem sido muito boa. Agradeço todos os dias. Juro-te. Todos os dias eu acordo e agradeço. E não tens medo do amanhã? Tenho medo de perder as pessoas de quem gosto. Muito. E aí dentro, sobre ti? Sobre mim, não tenho para dar. Só sinto que tenho para dar. E quero muito ver os meus filhos a crescer e estar cá para eles. Obrigado. Obrigada, Bernardo. Ninguém vê, mas agora estou a dar um beijinho ao Bernardo. E foi assim, com boa energia, boa música, uma certa fórmula para o êxito no amor, que
Talvez seja a admiração e o respeito e esta eterna vontade de continuar a dar mais de si aos outros que terminou esta conversa com Catarina Furtado e ainda se soltou um beijo, mas o gato desta vez não miou. Depois de desligar o gravador, ainda falámos de outras coisas, como certos caminhos que a Catarina poderia ter tomado bem mais umbiguistas e que lhe teriam valido mais notoriedade, mediatismo e dinheiro. Bom, mas isso é outra conversa. Na verdade, essa é a conversa que se segue na nova rúbrica que estreamos neste episódio chamada Eu Não Sou de Intrigas, Mas... E que rúbrica é esta? Pois bem, boa pergunta. É um espaço em que eu e o João Santos Duarte, que é, como sabem, quem assina a edição deste programa, passamos os dois a comentar a conversa de cada semana e acrescentamos resumidamente um ou outro assunto que ficou por dizer. E ainda revelamos os podcasts que andamos a escutar, para que não vos falte nada. Bom, digamos que isto é uma espécie de bónus extra para os fregueses deste podcast, assim como a história contada por mais um ouvinte que vem logo a seguir. Mas vamos aos comentários, até porque eu não sou de intrigas, mas... Eu não sou de intrigas, mas... Mas o quê? Mas tu és um intriguista. Eu? És. Assume lá. Por amor de Deus. Diz lá aqui à gente. Até parece. Intriguista. Tu é que és intrigas ou não? Mas... Olá, João Santos Duarte. Olá, Bernardo. Começo logo por te perguntar o que é que te ficou no ouvido de tudo o que ouviste nesta conversa que tive com a Catarina. Olha, antes de mais, antes de irmos à entrevista, só um pequeno disclaimer, que é estrangeiro para explicação prévia, que tu já fizeste um bocadinho, mas que é, isto chama-se Eu Não Sou de Intrigas, mas não é um espaço de fofoca. Não é um espaço de fofoca. Não. Mas que, por acaso é uma palavra que eu gosto muito, os brasileiros têm esta coisa de suavizar, não é intriga, é fofoca. Eu gosto da palavra. Mas não é. Mas é bom instalar a confusão, não é? Exatamente. Algum mistério. Exatamente. Porque muitas vezes também, quando tu tens necessidade de dizer que não, é porque às vezes é que sim. Eu não sou de intrigas, mas... Ou, por exemplo, imagina quando tu compras uma coisa e vem o teu amigo e diz, olha, se não é indiscrição, quanto é que isso custou? Claro que a maior parte das vezes é indiscrição. Tudo que vem a seguir ao lanche é a desgraça, não é? Olha, eu não sou ciumento, mas aquele tipo que estava ali a 500 metros a mirar-te tipo sniper, é porque é ciumento. Não, mas pronto. Mas este mas quer dizer que temos alguma coisa ainda por dizer. Sim, exatamente. E há muito para dizer. Há muito para dizer. Depois desta conversa que ouviste, o que é que tens para dizer? Olha, eu gostei muito desta conversa e acho que esta entrevista é muito boa logo desde o início, e eu acho até o início um pouco, o início da Catarina... Coçaste agora o teu bigode, sendo-se? Sim, desculpa. O início da entrevista é um pouco surpreendente, porque tu fazes a introdução, que fazes sempre normalmente, quando tens qualquer convidado, no fundo, falando um pouco da vida da pessoa, do seu percurso, o que é que tem feito, e ela diz-te logo, mas falta uma coisa, também sou mãe, madrasta, boadrasta, e isso é muito interessante, e acho que é uma coisa que tu não estás à espera, que é, ok, tens uma figura pública, não é? Em que ela pode começar pela sua persona pública, eu faço isto, faço aquilo, mas não. Ela vai, de uma forma interessante, vai à sua vida privada, não para se expor, porque não é isso, mas porque eu acho que isso serve-lhe de gancho depois para uma ideia que é muito transversal em vários momentos da entrevista, que é aquela questão que ela diz, está tudo nos afetos. É verdade. E ela é muito isso. Exatamente. Isso é muito verdadeiro nela. E tu vês isso depois, quando ela, não só quando ela fala da família, não é? E das enteadas, mas depois quando fala, nos projetos que ela tem, extra televisão, no Corações com Croa, na televisão também, mas numa outra dimensão que não seja o entertainment, que é o Príncipe por Nada. Grandes documentários que ela assinou. Exatamente. E tu vais sentindo muito isso. Recordas-te que eu falei do sorriso sábio da Catarina? Exatamente. Porque eu acho que aquele sorriso é sábio, há muito por trás. E de facto é aquela conquista. Ainda há pouco uma colega nossa comentava que a Catarina é muito sedutora. Sim. É verdade. Mas sim, ela tem mesmo, pronto, ela é a mulher bonita que nós sabemos, tem a imagem televisiva que nós sabemos. Tiveste um crush pela Catarina? Eu acho que todos tivemos todos um tivemos, pouco. Não é? Todos tivemos um pouco, sei lá, eu lembro-me na altura de Chuva de Estrelas e depois tudo o que veio por diante, acho que todos tivemos um pouco, não é? E acho que todos ainda temos um pouco. Acho que todos ainda temos um pouco. É verdade. Mas sim, e ela
E tu sentes muito isso, e eu, já na outra conversa que tivemos, da última vez em que falámos um pouco sobre esta questão da voz e do que a voz transmite, e o sorriso dela, obviamente, também é muito bonito, sem ser televisivo, não é? Quer dizer, é um sorriso sonoro, radiofónico, tu sentes ali, no fundo, a pessoa, não é? E a genuidade da pessoa, é muito interessante. Eu também gostei logo, nesta conversa, da forma como ela mostrou o seu jogo de cintura perante aquela gafe do Jornal Público. Sim. Contando melhor a história, para quem não percebeu bem, há poucas semanas a Catarina assinou um artigo de opinião numa página do Público sobre o poder da educação na conquista da igualdade, um artigo bem escrito, sério, e umas mãozinhas brincalhonas assinaram um artigo com o título Namoradinha de Portugal, logo abaixo de embaixadora da boa vontade da ONU e presidente dos Corações com Coroa. Uma brincadeira de bom ou mau gosto, na tua opinião? Não, quer dizer, ela acaba por explicar um pouco aquilo que se passou, não é? Não creio que tenha havido ali qualquer intenção de ser uma brincadeira de mau gosto. Aliás, nós temos exemplo, nós trabalhamos neste setor, às vezes há coisas que passam, quer dizer, que tu não fazes, tu na altura fazes um pouco na brincadeira e depois esqueces-te de emendar. Quer dizer, Já aconteceu. Não me custa muito... Há histórias dessas não também. Me custa muito. Há histórias assim. Eu gostei da forma como ela levou isto, com bom humor. Exato, e disse, namoradinha de Portugal não é uma ofensa. Ela foi. Aliás, tu disseste-me ontem que achavas que a Catarina ainda é a namoradinha de Portugal. Eu, na minha opinião, é um título que será eterno, não é? Quando tu és a eterna namoradinha de Portugal, quer dizer, ela há de ter 70 anos, para mim, e ainda há de ser a namoradinha, não é? De certa forma. Eu também acho. E acho também, ela tem, como todas as figuras públicas que estão há muito tempo em antena, a Catarina está há 26 anos em antena, começou muito nova, aos 19 anos, e ela tem os seus haters, assim como tem muita gente que gosta dela. Eu admiro, ela é uma excelente profissional, mas admiro este lado dela, humanitário. Como eu chamo, para além da embaixadora da boa vontade, e tem usado a sua voz, os holofotes que estão em cima dela, para causas muito, 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 muito importantes, e também criou este sarilho, como eu lhe chamo, um bom sarilho, porque é um sarilho, porque ela tem que dar muitas horas por dia, e para a Associação Corações com Coroa, que já tem 6 anos, já deu bolsas a 11 raparigas para poderem estudar, para poderem seguir a sua vida. E isso, bravo, parabéns, não é? Eu questiono, não sei se tu te questionas, o que é que andamos a fazer neste mundo para ajudar a que, é verdade. para que isto seja mais respirável e melhor. E a Catarina tem feito, pá. Sim, é verdade. Eu próprio, quando estava a editar a entrevista, também refleti um pouco sobre isso. E acho que está mais uma vez esta questão... Enfim, esta questão dos afetos agora está um bocado clichê desde que temos o Marcelo, o presidente dos afetos, não é? E fala-se muito nisso. Mas é uma questão que também se vê aí nesses projetos dela, e acho que numa outra passagem interessante da entrevista, quando tu levas a conversa para a questão da televisão e dos formatos, e agora do The Voice, que aquilo é tudo muito formatado, não é? E é verdade, tu vês ela assume, tu vês o The Voice aqui, o The Voice na Alemanha ou no Reino Unido, e é tudo praticamente igual, só muda The Voice Portugal. Mas que ela traz desse lado também um pouco do afeto, e ela explica isso. E eu acredito, sinceramente... Que é genuíno, não é? Que é genuíno e que ela, de facto, ama. Pronto, enfim, que ela se sente muito também pelos concorrentes. Ela vive aquilo, não é? Ela vive aquilo tudo, não é? E acho que ela também transmite isso. E se não fosse verdade, tenho a certeza que a Catarina já não estava em antena. Exatamente, ou seja, também é um dos segredos da longevidade, não é? Como eu disse. Como tu disseste, não é? É essa verdade, tu passares essa sinceridade, não é? As pessoas sentirem isso. E ainda falámos de amor, não é? Sim, por acaso era isso que eu ia agora mesmo dizer. Estamos sintonizados. Que és de amor, exatamente, não é? Tu és da freguesia situada no Concelho de Leiria, chamada Amor. Exatamente, ali pertinho de Leiria. Quem nunca foi pode ir. Não tem assim muito para ver, mas pronto. Mas há imensas pessoas que têm que vão ao Amor só para tirar fotos ao pé da placa a dizer amor. Já vi isso. Muitas às vezes mandam por WhatsApp, olha aqui. Com as mãozinhas assim, para o coraçãozinho. Exatamente. O que é que achaste da dica da Catarina sobre o amor? Achei muito interessante e acho muito importante. Pronto, ela falou um pouco sobre essa questão de como é que se mantém uma relação, como é que se consegue essa longevidade, e isso que ela referiu de
o segredo é a admiração mútua, é de facto muito, muito interessante e muito importante. Ou seja, enquanto ela diz isso em relação ao João Reis, que ambos sempre se admiraram, continuam a admirar-se mutuamente, e isso de facto é muito importante, que é... E para isso não é preciso serem pessoas com grandes vidas, ou atores, ou apresentadores de televisão para se admirar. Não, é admirar nas pequenas coisas, não é? Nos pequenos pormenores, não é? E acho isso muito interessante, acho isso uma boa dica no fundo. Também acho. Estarmos atentos ao outro e também o respeito, o associado ao respeito. E o respeito, claro. E o respeito. Admiração e respeito pelo outro. Admiração e respeito. E quando a coisa está mais apagada ou a apagar-se, se houver essa base do respeito e alguma admiração, tem tudo para voltar a reacender. Sim, e tu procurares no fundo essas pequenas coisas, não é? Porque às vezes há pequenos gestos, há pequenas palavras que tu nesta correria do dia-a-dia nem notas, não é? Mas tu pensares, esta pessoa de facto... São estes pequenos gestos. Sim, exatamente. É verdade. Aquele serãozinho, aquele exatamente. Vamos jantar fora, aquela palavra, aquele SMS, às vezes estes pequenos nadas, claro. A beleza das pequenas coisas. Exato. Não resisti. Bom, acho que podemos agora fazer então a sugestão dos podcasts que andamos a ouvir. Sim. Antes de mais, convém dizermos desde já que não falaremos aqui daqueles que estão no top do iTunes. Esses já são conhecidos de muitos de vocês, já têm o seu palco. Preferimos falar aqui de outros nacionais ou internacionais que encontramos, que gostamos e que achamos que merecem ser ouvidos, certo, João? Sim. Então, começo por ti. Qual é o podcast que andas a ouvir? Eu pensei em trazer, depois pensei se deveria trazer, mas acho que faz todo o sentido trazer. Isto é um podcast que se chama What's About, e eu descobri isto, na verdade, é uma descoberta muito interessante, porque nós usamos muito o e-transfer, eu e tu, e na nossa profissão, para mandar ficheiros, vídeos, as entrevistas que tu fazes, mandas-me um MP3, e o e-transfer, as pessoas que já usaram, se não usaram, é uma boa dica para quem precisa de transferir ficheiros, muitas vezes tem ou uma boa fotografia ou algo que te chama a atenção. E foi num desses momentos em que eu estava a transferir-te um ficheiro que eu reparei neste podcast que é o What About. Apareceu. Não é What's About, é What About. Apareceu. Então isto é um projeto. O eTransfer tem uma coisa que é o eTransfer Studios, que produz vídeos ou projetos multimédia, e também um podcast agora com a Mag Culture, que é um projeto de design editorial de revistas, muito virado para as revistas. Então isto, passando ao que interessa, o que é? É sobre o quê? Isto é um podcast em que, no fundo, isto tem 6 episódios. Eu não sei se isto terá mais. Estão lá 6 episódios. E cada um deles centra-se numa revista. E a ideia é falar sobre a ideia por trás de uma história. Ou seja, eles vão falar com o editor de uma revista e vão pegar, esta reportagem, como é que surgiu esta ideia? No fundo, desconstruir esse processo editorial. Os bastidores das matérias jornalísticas. Exatamente, os bastidores das matérias jornalísticas. Isto, por exemplo, eu trouxe aqui a lista, embora sejam só 6, a mais conhecida é a revista do New York Times, a New York Times Magazine. Mas há outras, a Freeze, Lucky Peach, Zeit Magazine International, revistas um bocadinho menos conhecidas do público em geral. E vão atrás a contar como é que se chegou àquelas grandes histórias. Como é que se chegou? Eu posso dar só o exemplo da mais conhecida, a New York Times Magazine, que eles vão falar com o editor sobre uma peça que versava sobre a vida acima dos 200 metros em Nova York, ou seja, nos skyscrapers, nos arranha-céus. E a ideia começou, ele explica como é que a ideia surgiu. Ele não é de Nova York, quando veio viver para Nova York ficou muito fascinado sobre aquela selva urbana e os arranha-céus, e a pensar, quem é que vive ali a mais de... E depois eles estabeleceram este limite, 200 metros, que já são os super arranha-céus, não é? Quem é que vive ali? O tema é o High Life, que é interessante porque faz este jogo duplo entre high de alto e high life, porque só pessoas com uma carteira bastante recheada é que podem ali viver. Mas o giro é que depois, no processo criativo, ele leva a ideia à reunião editorial, no processo criativo, depois aquilo, com a jornalista que vai fazer, tem ali uma pequena inflexão, que é, ela começa a pensar no wildlife, portanto na vida natural que poderá haver numa grande cidade a 200 metros. Então ele vai fazer uma reportagem sobre a malta que vai observar os pássaros,
sobre Uau. os pássaros, os insetos, os morcegos. Tudo se olha de maneira diferente, vista tudo de se olha. cima, não é? E Nova Iorque e a dada altura, é a cidade. Exatamente. E a dada altura, porque isto é uma componente interessante. O podcast são duas partes. Uma primeira parte a conversa com o editor e uma segunda parte em que tu tens a leitura da reportagem. Portanto, o audiobook, não é? Da reportagem. E isto depois tem uma coisa muito gira. A dada altura, ela diz no texto, acima dos 200 metros quase que se esbate a diferença entre a cidade e o campo, o que é muito estranho, tu pensares... Porque os sons batem-se, fica tudo mais calmo, vêm-se os pássaros... Exatamente, quer dizer, já há ali um certo distanciamento em relação àquilo que se passa lá em baixo. Os prédios mais altos, se calhar, não atinges, não vês tantos prédios Exatamente, ou seja, tu vês o céu, vês os pássaros, vês aquela vida toda que existirá por lá. E o texto é muito bom, eu não li o texto, ouvi, não é? A leitura. E os limpa-vidros, eu acho. Também. Não era para mim, isso não era para mim. E pronto, eu aconselho-vos, porque acaba por ser interessante, não só para nós que trabalhamos no jornalismo e na comunicação, mas também para as pessoas de fora que têm alguma curiosidade em relação a esse processo criativo, não é? Sobre como é que as coisas surgem. Vamos ouvir um certo? Vamos ouvir um certo. Hi, I'm Jeremy Leslie from Mag Culture. Welcome to What About, the podcast about how initial ideas develop into the fully formed stories we find in magazines. I like to imagine the writer at the editorial meeting leaning forward to convince his colleagues of an idea, saying, "What about?" Each episode of What About looks at one story from one magazine. The New York Times Magazine is one of the world's most celebrated publications. So it's a pleasure to catch up with Editor-in-Chief Jake Silverstein and talk about storytelling from his side of the creative process. Welcome, Jake. Good to be here. Thanks very much for taking time to join us. I know it must be a very intense routine working on a weekly magazine. Obviously, as far as the reader's concerned, the magazine pops into their mailbox on a Sunday. I mean, you're working longer than a week on every issue, right? Oh, yeah, absolutely. In some cases, we work for more than a year from the very beginning of an idea to when it pops into the reader's hands. Of course, that's what we want the reader to experience, right? A just sort of seamless miracle of this well-produced magazine just popping into their hands on a weekly basis. Muito bem. Eu sugiro um podcast de um registro diferente, mais fora da caixa, que me foi sugerido por um ouvinte, o João Duarte Albuquerque, que aqui já contou uma história. Eu, aliás, já tinha partilhado contigo este podcast. É incrível, chama-se How to be a Girl, como ser uma rapariga, e em jeito de comentário o áudio fala de um tema sensível, distante para a maioria das pessoas, mas eu acho que é importante de ser ouvido e percebido por todos. E é contado de uma maneira verdadeira e agarra de imediato, pelo menos a mim agarrou-me, porque está muito bem feito. E de que é que trata? É um podcast narrado por uma mãe de uma menina transgénero que nasceu com genitais masculinos e que desde os 3 anos de idade diz ser uma menina. Bom, isto claro que levanta muitas dúvidas, questões, dito por uma menina tão nova. E os pais desta criança passaram por uma longa caminhada de pesquisa do assunto, acharam durante os tempos que a sua filha, filho na altura, estava com uma confusão própria da idade, até chegarem à compreensão, e há nisto, na minha opinião, uma generosidade e inteligência emocional enormes, chegaram às tantas já à aceitação da identidade da sua filha, que já terá os seus 6, 7 anos neste momento, que nasceu num corpo de menino. É essa a história que é contada em cima do momento que é vivido e de forma brilhante pela mãe, Marlo Mack. Ela faz parte de um coletivo de podcasters que se chamam os The Herd. Já agora, se quiserem pesquisar os The Herd, está e outros podcasts interessantes com storytelling. E esta luta da Marlo Mack e do pai, portanto, eles estão separados, e do ex-marido dela, para que a filha seja uma criança integrada e feliz. E porquê é que eu falo também disto? Não só porque é um podcast muito documental, tu sentes mesmo aquilo, sentes na pele o que se está a passar com a vida desta mãe e desta filha, e desta caminhada difícil na América de Trump, não é? Mas já agora vamos ouvir um bocadinho deste podcast. Vamos ouvir. Do you remember what you felt like when people called you boy? I felt sad when people called me a boy name and didn't understand. I felt sad and I didn't feel like who I was. So if someone asked you, what does that mean to be transgender for you? What do you say? What would you say? Well, I guess I would
say that if you were born and your mom and dad thought you were a boy, but in your heart and when you grew up and you could talk and tell them and you wanted to be a girl, like let's say they thought you were a boy because you had a penis, but you felt like a girl, and so for example, a girl with a penis would be a transgender person, or a boy with a vagina. What's your favorite thing about being transgender? My favorite thing about being transgender is that I'm myself now. Bom, já ouviram um bocadinho do que é que eu falo. Eu acho que este tema é importante também para dar cabo de preconceitos e estranhezas em relação ao assunto. Porque ainda hoje se praticam crimes de ódio contra pessoas transgênero. Em 2016, eu estive a pesquisar há pouco, foram 300 as pessoas trans assassinadas em todo o mundo por crimes de ódio. Em Portugal tivemos o caso da Gisberta. 300 pessoas. Em Portugal tivemos a Gisberta. E ainda hoje as pessoas trans têm uma enorme dificuldade em arranjar emprego e em se integrarem na sociedade. Há uns dias, aproveito para dizer, uma deputada do CDS, a Hilda Araújo Novo, absteve-se no voto de condenação e pesar por crimes de ódio no Dia da Memória Trans. Como disse a deputada Isabel Moreira, que festejou connosco o aniversário dos 2 anos do podcast, Isabel disse sobre isto: ainda há quem não aprove que se condene a morte de pessoas se as pessoas em causa forem trans. Bestial. Pois bem, é verdade. Por isso é que é importante falar nisto. E nós trouxemos para este podcast há um ano e tal a Júlia Mendes Pereira, uma mulher trans, que também esteve no aniversário a festejar connosco estes 2 anos. Foi uma ótima conversa e ela disse-me que vive com o medo de ser morta por alguém e que preconceitos e discriminação são a história da sua vida. Isto arrepia também. É chocante, na minha opinião. E recordemos aqui um excerto, já agora, da Júlia. Estavas a dizer que eu tenho cada vez menos medo, mas como eu tenho dito várias vezes, o medo ainda está cá e ainda continua a acompanhar-me. E eu acho que me vai acompanhar até ao final dos meus dias, porque a luta contra a transfobia é uma luta constante que não acaba com uma campanha, não acaba com uma lei ou não acaba com uma iniciativa. É algo que vai ter de se fazer todos os dias até que, de facto, não existam mais casos como o da Gisberta. Que medo é esse que tu sentes e que tem acompanhado? Desde logo, o ponto de partida é o medo de ser morta, como a Gisberta foi, e como tantas mulheres trans continuam a ser assassinadas um pouco por todo o mundo. Nós aqui em Portugal temos este caso que foi extremamente mediático, mas que sabemos que não é o único. E temos dados sobre vários países e sabemos que não há país nenhum no mundo, não há um lugar nenhum no mundo em que as pessoas trans e as pessoas de género diverso, de uma forma mais ampla, todas aquelas pessoas que não se identificam e não se expressam estritamente com o género que lhes foi atribuído à nascença, não há um único lugar em que elas se possam sentir inteiramente confortáveis e inteiramente a salvo. E pronto, aqui estão as nossas sugestões de 2 podcasts incríveis que podem ouvir, não é? Sim, estes serão os 2 muito bons. Esse que tu recomendaste é a história, portanto, é sempre essa história, mas em vários episódios. Em vários momentos, chega em vários momentos. Está dividido também em vários episódios, mas a história centra-se sempre na mãe. E espalhada por anos. Ok, certo. Eu tenho ouvido agora o momento em que a menina começa... Ela é muito inteligente, a miúda. Também é muito madura para a idade. Por isso é que soube definir-se muito cedo. E então é o fascínio dela por encontrar outras meninas trans. Ela dá-se com rapazes e raparigas, meninas e meninos, e já aprendeu que é bom, que nem sempre é bom dizer, para se proteger. Foi aprendendo ao longo dos anos, mas é super integrada na escola e é uma menina bonita e comunicativa, mas sentiu-se bem quando encontrou amigas trans como ela, da idade dela, e isso também. E isso está partilhado num episódio ou noutros episódios em que se falam de outras questões, de como encontrar uma escola, a mãe preocupada se os pais
de outras crianças vão descobrir isso, vão segregar e tratar mal a menina. Bom, eu penso como é que seria se eu fosse pai de uma criança assim, o que é que eu faria para a proteger? Pronto. Podemos agora introduzir a história desta semana. É a quarta história, não é? A quarta história. Sim. Esta história é da Elizabeth Agostinho, jornalista, escritora, agora a fazer comunicação numa empresa. A Elizabeth nasceu em Paris, ainda se nota quase nada na voz dela. Um bocadinho de França, o que lhe dá imensa graça. A paixão por Portugal trouxe-a a Coimbra, quando fez 18 anos, para tirar o curso de jornalismo da Faculdade de Letras. Já é a segunda a ouvinte desta área. Ela desde aí passou pela RTP, assinou em várias publicações e é autora do livro Feliz Divórcio, eu gosto deste título, Manual de Instruções, e responsável pela seleção e tradução do livro As Grandes Cartas de Amor. O amor não é, João? Sempre. Entre outros títulos. O que a Elizabeth nos conta é o vislumbre do amor, daqueles grandes amores de uma vida que nos contam que existem, mas que na verdade vemos pouco por aí. Eu, pelo menos, não vejo assim tanto destes enormes. Pois foi a levar a sua mãe às urgências de um hospital no interior do país, por um imprevisto problema de saúde que Elizabeth, ou Beta, como os amigos a tratam, observou num casal de idosos pequenos gestos que faziam adivinhar uma relação à prova de tudo. E quanto a isto, acho que tens algo para dizer, não é? Não, sim, sem contar a história, obviamente, porque a Elizabeth vai contar muito, muito melhor do que eu poderia contar, porque ela testemunhou, e sem ser spoiler, é fazer um pouco também a ligação com a entrevista da Catarina e com o que ela disse, e estas ideias, no fundo, que eu já referi, que é a questão de que está tudo nos afetos, a importância dos afetos, e esta questão do respeito e da admiração numa relação. E eu acho que essas duas vertentes, que nós vamos ver também muito, muito nesta história. E porque toda a gente tem uma história, esta é a história de Elizabeth. Foi numa qualquer tarde de verão, há 2 anos, há 3 talvez. Não sei, a minha noção de tempo foi sempre distorcida pela importância do momento, pela sensação que me acompanha, me alegra. Às vezes me dá esperança até. Estava na beira alta, tinha ido acompanhar a minha mãe ao hospital. Uma queda, falta de destreza, a maldita perda de agilidade, enfim. Uma perna muito machucada e o receio de uma fratura ou de uma entorse. Centro de saúde fechado, necessidade de um raio-x, e lá fui servir de motorista para as urgências do Hospital da Guarda, sabendo de antemão que a tarde acabara de ficar estragada pelas horas de espera que se adivinhavam. Sentámo-nos e ficámos à espera, em silêncio. A expectativa sobre o Serviço Nacional de Saúde ali metaforizada em nós, todos os que aguardavam ansiosamente pela sua vez. À nossa frente estava um casal. 80 anos celebrados há pouco, diria, pela aparência de ambos. Ela muito frágil, curvada sobre si própria, os olhos pousados no chão. Parece que vai desfalecer, talvez por causa do tom pálido, da roupa negra, indicador de um luto recente. Ou talvez não, que afinal há lutos que duram uma vida. Está imóvel, parece não ter forças sequer para se mover. Ele, pelo contrário, mais corpulento, uma força da natureza. As roupas mais claras, as mãos revelam a lavoura a que certamente se dedica do nascer ao pôr do sol. Agita-se constantemente na cadeira. Olha incessantemente para um lado, para o outro. Parece estar a tentar controlar uma pulsão que o impele a levantar-se a qualquer momento. Uma bata branca a passar desencadeia a reação que se fazia esperar. Senhor enfermeiro, isto não pode ser. A minha mulher está em jejum desde ontem à noite. É exames e mais exames. Agora estamos à espera de ataque. Tenha paciência, meu senhor. Não há nada que possamos fazer. Ele suspira, gesticula, faz os 100 passos, impaciente, de volta da mulher. Volta a sentar-se, afaga-lhe o braço, baixa-se, pergunta-lhe qualquer coisa baixinho. Ela responde num murmúrio. Não consigo ouvi-los. A minha mãe passa pelas várias etapas do diagnóstico. Foi, voltou, agora temos de esperar pela radiografia. Eu finjo que estou a olhar para o telemóvel. Não gosto de ser apanhada em flagrante nestas intrusões na vida de desconhecidos, mania latente que tenho desde sempre. Na realidade, continuo a examinar o casal. As suas mãos entrelaçadas, o olhar preocupado dele, a atitude benevolente dela. Pergunto-me há quanto tempo estarão casados. Há 40 anos? 50? 60? Sob quantos sóis terão eles cultivado a terra juntos?
As botas dele não me deixam dúvidas, ainda ontem labutou. Mas hoje deixou o que quer que fosse que tinha para fazer e saiu da sua aldeia de madrugada para trazer a mulher ao médico. São quase 4 da tarde, ela esmorece e parece que uma mola o ejeta para a recepção. Não quero saber de ataque, já não quero saber de nada. Ou a chamam já, ou vou ali comprar-lhe uma Sandes. Não vê? Não vê como ela está? Ela olha para ele, esboça um sorriso. Parece que uma chama lhe ilumina subtilmente o olhar. Não diz nada, sabe que ela é assim. Que faz o que for preciso. Estes dois nunca teorizaram sobre o amor ou o respeito mútuo. Não conhecem teorias sociológicas sobre os afetos. Não leram autoajuda sobre como alimentar uma relação e certamente nunca fizeram terapia conjugal. E, no entanto, naquela tarde, numa sala de espera das urgências de um hospital do interior, vislumbrei talvez pela única vez na minha vida a mais pura essência do amor eterno. E bom, foi esta a história desta semana, que nos trouxe o vislumbre de uma relação bonita entre um casal de velhotes. Foi bonito? Foi muito bonito. Tu já te aconteceu a observar histórias assim, de velhotes ou não, de aqueles gestos que te fazem adivinhar uma história de amor maior que a vida? Sim, antes disso, só uma pequena parte. Bonito dentro desta questão daquilo que é a relação entre duas pessoas e esta cumplicidade e defesa do outro e lutar pelo bem-estar do outro quando se encontram em má situação ou quando o outro precisa de ajuda. Como se diz no casamento, na saúde e na doença. Exatamente, e na doença, que foi este o caso, não é? Triste também pela forma, muitas vezes, como os hospitais funcionam e como o acesso à saúde funciona e como as pessoas são tratadas, como dizes, nesse lado é mais triste. Isso é menos bonito. É menos bonito, mas há a tirar, de facto, essa parte. Eu também gostava de pensar assim, quer dizer, que chegarei a velhinho e terei alguém ao meu lado que também será assim para mim. Eu também. Acho que todos nós. E acho que a Elizabeth também. Por isso é que conta esta história. É para a memória futura, para que talvez lhe possa acontecer o mesmo. A semana passada contámos aqui uma paixão dos verdes anos, aqui agora um amor maduro. E então, eu digo-vos a quem nos está a ouvir, a todos vocês, deixem-se de vergonhas e inércias, vá lá, contem-nos um episódio que vos inquietou, marcou, apaixonou ou remexeu por dentro. Estamos aqui para o contar, não é, João? Exatamente. E porque isto não tinha graça nenhuma sem vocês, continuamos a agradecer o vosso feedback e os textos em A4 que nos enviam. E são várias as histórias e apontam para vários lados, mais alegres ou menos alegres. Podem continuar a fazê-lo para o e-mail bmendonca@empresa.pt bmendonca@empresa.pt. Eu fui um bocado prejudicado neste e-mail. Os Mendonças são muito prejudicados. A malta que tem cedilhas no nome... Eu tenho Til, mas não é tão prejudicado como os Mendonças. Mas vamos adiante, eu acho que o pessoal percebe. É com prazer que vos lemos e conhecemos cada uma das histórias de vida que nos relatam, tem sido mesmo um prazer. E mesmo as opiniões que nos enviam. Os corações, as estrelas, não é? Os corações, no SoundCloud eu faço sempre essa contabilidade também. Faz, não é? Dá um calorzinho, não é? Sim. Como sabem, podem gravar com a vossa voz o que escolherem partilhar. Tentaremos aqui incluir algumas dessas gravações. E como sempre, temos encontro marcado na próxima sexta com mais um convidado, com outros mundos, ideias e vivências para trocar, não é, João? E até já sabemos quem é. Já sabemos quem é, mas não vamos revelar. Sim. Até lá, subscrevam o programa, escrevam comentários e deixem as vossas sugestões, opiniões, classificações... E sim, corações. E, sim, deixem estrelas. Estrelas no iTunes e SoundCloud. E se gostaram deste episódio, passem-nos aos vossos amigos e conhecidos nas redes sociais para que eles também o possam ouvir. O boca a boca também é importante. Sim. Como sempre, este podcast teve edição deste Sim, do João Santos Duarte e contou com uma ilustração de Mário Henriques. Eu sou o Bernardo Mendonça. Ou B. Mendonca. Despeço-me com até para a semana e... Era o que eu te ia dizer. Posso fazer a despedida esta semana? Posso? Eu estou-te a dar a deixa. Ok, tudo bem. Então... Eu vou repetir outra vez porque me estragaste isto. Não, mas eu queria fazer tudo. Despeço-me com... despeço-me com... Até para a semana e boas conversas. Uau!